Aleluia. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre é bom voltar para casa, encontrar a igreja animada, firme, alegre, poder criar a atmosfera de adoração. Eu creio que nós podemos deixar o Espírito Santo à vontade nessa noite. Amém. Às vezes muitos às vezes vêm para o culto querer que Deus faça algo por eles e que Deus possa suprir suas necessidades. Isso é o desejo de nós todos. Mas Deus também tem uma necessidade e nós temos que nos preocupar com isso. Deus tem necessidade de ter companheirismo com vocês, com seus filhos. Deus tem necessidade de ter suas necessidades supridas. E a maior necessidade que Ele tem é ser adorado. Ele quer estar no topo sempre. Ele não divide sua glória com ninguém. Amém? Ele sempre quer ser o primeiro na sua vida. A maior necessidade que Ele tem é ser o primeiro na tua vida. É ter preeminência na tua casa, no teu lar, no teu casamento. Amém? Na criação dos teus filhos. E que Deus nos ajude a estarmos nessa condição, sempre colocando Ele em primeiro lugar. Nunca tirando Ele dessa posição. Amém? Que Deus nos abençoe. Fizemos uma ótima viagem até São Paulo. Tivemos um final de semana muito abençoado ali com o pastor João Henrique e sua igreja. Abençoamos e fomos abençoados. E trazemos as bênçãos do Senhor e o cumprimento da igreja, as recomendações. Ali vai tudo muito bem e nós bendizemos a Deus. Graças a Deus por isso. Também fizemos uma visita para a irmã Suzana Fugita, que ela está no outro lado de São Paulo. E ela fica sem condição de ir para os cultos ali em São Paulo. E ela está ouvindo pela internet. E vamos colocar em oração a vida dela, a vida do seu esposo, para que ela possa congregar ali com o pastor João Henrique. Está muito difícil para ela, por causa do seu esposo, mas ela tem ouvido os cultos pela internet. Que ela não pode ouvir, ela ouve no site depois. Está firme. E ela pediu muitas orações da igreja. Amém? Sempre que vocês for orar, lembre-se da irmã Suzana Fugita. Seu esposo desce, o seu esposo está recuperando bem a visão, aquela vista que ele quase perdeu. E eu creio que tudo isso são coisas que Deus está movendo. Falei para ela, ela falou, pastor, mas o que Deus quer com tudo isso? Eu falei, Deus está movendo. Tudo que está acontecendo, Deus está movendo. Tome tua posição e você será um trono de misericórdia na tua casa. Amém? Então é um lugar de intercessão. Coloque sempre ela em oração. Amém? Deus abençoe também os irmãos que nos visitam. O irmão Mateus. O irmão Mateus, ele congrega o pastor João Henrique, ele é cameraman lá no pastor João Henrique. Nós fomos para lá e veio para cá. Veio para o Paraná. E quis estar conosco nessa noite. Que Deus abençoe ele. Esse jovem. Irmão Pedro, a irmã Idene, a irmã Heloísa, que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo. Temos um casal ali também, amigos do irmão Rosimar. Está aqui o nome deles, irmão Gerson, irmã Laís, é isso? As duas filhas, Deus os abençoe. Sinta-se à vontade em nosso meio para adorar o Senhor Jesus, amém? Que Deus os abençoe. Sinta-se à vontade, amém? Eu era para ter avisado antes de eu ter ido para viajar, mas é tanta coisa que eu tinha esquecido. No próximo sábado agora, nós teremos nossa Assembleia Extraordinária para votação de diaconato, secretaria e tesouraria. Eu era para ter avisado isso antes. E nós, os irmãos a maior parte dos irmãos não estão hoje por causa do trabalho. Então eu já avisei os diáconos, também a tesouraria, para comunicar aos irmãos que nós estaremos fazendo essa Assembleia a partir das 6 horas. Então, sábado que vem, dia 24/12, às 6 horas, nós faremos uma oração, estaremos conduzindo essa Assembleia para botar em dia a votação para diaconato e para a tesouraria e secretaria. E também havia necessidade de mais irmãos para esse trabalho, tendo em vista também que o irmão Itamar, que é um dos nossos diáconos, mora mais velho, ele só pode estar final de semana, por causa do seu trabalho. Então foi indicado por eles, por alguns irmãos, 2 irmãos que serão apresentados final de semana. E nós sabemos que quem faz isso, quem elege é a igreja.
O irmão Rosimar, ele foi apresentado e ele não foi efetivado ainda. Ele será efetivado, a igreja votará se quer que ele continue, tendo em vista que o cargo de diaconato não é um cargo vitalício, ele serve por um ano e sempre é feita uma votação. Então será colocado, ele foi apresentado para teste e agora ele será botado em votação os seus cargos para ele ser efetivado ou não, e quem faz isso é a igreja. E também os outros 2 irmãos serão apresentados no sábado para um teste também, e são irmãos que estão congregando já mais ou menos quase 2 anos, e eles têm se destacado no meio da igreja, eles têm sido apresentados inclusive pelos diáconos, e isso tem que vir da igreja, a igreja que tem que indicar isso, e a igreja botará em votação a vida deles para um teste, e depois, mais adiante, serão efetivados se a igreja assim concordar. A igreja é soberana, nós não temos um bispado sobre nós, a igreja que elege, a igreja que tira, a igreja que elege o seu pastor, e essa igreja é soberana, dirigida pelo Espírito Santo. 50% mais um, os 49% tem que se dobrar à vontade da maioria. Amém? Então eu peço que vocês orem por isso, e também comunique os irmãos que não estão hoje. Era para eu ter avisado no último final de semana, mas eu esquecia tanta coisa. Então os irmãos ligarão para os irmãos para que nós possamos estar aqui extraordinariamente às 6 horas. Quem vota? Os que ofertam, os que dizimam, os que frequentam, esses são aqueles que têm direito de opinar. Amém? Apresentar o seu voto. Então dia 24/12, sábado que vem, certo? 24/12, sábado que vem, nós estaremos fazendo isso. A partir das 6 horas, em vez de nós termos o nosso culto de oração das 6 até as 6:30, então nós faremos uma oração e leremos a Bíblia, estaremos fazendo essa votação. Correto? Amém? Então que Deus os abençoe. Muito bem. A escritura que eu quero usar nessa noite, rapidamente, para nós termos um momento de meditação na palavra, está em Apocalipse 2, versículo 17. Logo após nós estarmos orando, botar nossas vidas, os trabalhos evangelísticos diante de Deus, nós estamos os bancos estão meio deslocados por causa da colocação do piso da igreja. Então eu creio que essa semana já vai ficar pronto, final de semana vai estar tudo organizado de volta. Também está um pouco de transtorno, mas eu creio que dá para se virar, né? Amém? Ore pelo irmão Negão para que a coluna dele aguente. Que essas placas de piso aí não é fácil. Eu estive ajudando ele aqui, não é fácil. Trabalhar a hérnia, tem uma pequena hérnia ali no seu abdômen. E adiaram já a cirurgia dele para o ano que vem. E eu creio que para fazer isso daqui deixarmos pronto. Amém? Então ore por ele, tá? Para Deus dar bastante saúde para ele e graça. Colocar essas placas aí não é fácil, ficar o dia inteiro dobrando a coluna. E estive aqui ajudando ele. Saí meio, estava mais acostumado, né? O ano passado foi um exercício direto, né? A gente pegou do começo do ano até o final do ano. Então a gente não sentia muito, agora estava um pouco parado. Já me deu dor nas costas já. Mas daqui a pouco volta ao normal. Vamos ler a Bíblia? Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Que é a recompensa. Cada era dessa tem uma recompensa, mas nenhuma recompensa foi dada para eles no seu dia. Somente no final. A nossa recompensa na era de Laodiceia, aqueles que saíram da era, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, diz o Senhor. Então, aqueles que morreram através das eras, cada era teve uma recompensa, só que eles não receberam a recompensa, porque a perfeição não tinha chegado à terra ainda. E nós sabemos que a perfeição só viria com a abertura da palavra, viria com a abertura dos selos, dos trovões de Apocalipse capítulo 6. E quando isso aconteceu, então Deus agora requer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então esse é o tempo que
Paulo falou em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da redenção. O tempo da redenção chegou. O tempo da redenção é quando a palavra mais uma vez se torna carne, onde Deus pode usar corpos na terra para, como cantamos, Ele está aqui, os pés dela está usando, os pés da igreja, o corpo de Cristo, sendo vista que a mente de Cristo desceu ao corpo. A era pentecostal foi a boca, Apocalipse 10:7, a era profética foi os olhos, mas nós estamos exatamente no tempo da mente, quando a cabeça desce e se aloja o corpo. Disse Paulo em Coríntios que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então quando a cabeça desce, ela se acopla ao corpo, então ela bota em funcionamento todo o corpo, ela começa a dar vida ao corpo. E os últimos, nós somos os últimos nesse tempo do fim. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Então a perfeição começa com os últimos, depois seguindo de frente para trás até chegar à era de Éfeso, Deus chamando aqueles que morreram em Cristo através das eras para uma ressurreição, para o rapto da igreja. Tendo em vista que esse é o assunto, o assunto mais importante do nosso meio, é nos prepararmos para uma saída, porque sabemos que esse mundo está vencido, está com o seu prazo vencido. O sistema está caído, as igrejas estão caídas, as famílias estão caídas, tudo está está caindo. Falta de moral, falta de caráter, a moral, o caráter, a honestidade, o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos acabariam, mas Deus, Ele desceria justamente para esse ponto no seu corpo, descer com amor divino, para coroar o amor eros entre o homem e a mulher, o amor amor filéu entre pai e filho, irmãos e irmãos, o amor de autoestima, que é o amor próprio. Ele viria coroar com o amor divino este amor, para que pudesse subsistir as provas do tempo do fim. Amém? E Deus, Ele vem buscar um povo de boas obras, um povo que não tem se corrompido com o pecado, com a incredulidade, que não tem se deitado com o mundo. Amém? Então Apocalipse 2, versículo 17 fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos que quem controla uma conversa é quem ouve. Você pode falar, mas se as pessoas não estiverem ouvindo, você vai jogar as tuas palavras ao vento. Mas aqui o Espírito está chamando a atenção. Tem 7 cartas, em cada era dessa, em cada carta tem essa chamada: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que às igrejas? Nós sabemos que uma hora Deus fala com a verdadeira e outra hora Deus fala com a falsa. Nós sabemos que no mundo hoje tem a média de 33 mil denominações, só no Brasil quase 19 mil. Para Deus não tem 19 mil igrejas no Brasil, para Deus só tem a falsa e verdadeira igreja. Então uma hora Ele fala nessas cartas com a falsa, outra hora Ele fala com a verdadeira. Por isso que Ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não a igreja, mas as, plural, a falsa e a verdadeira. Uma hora Ele está repreendendo a falsa, outra hora Ele está repreendendo a verdadeira, uma hora Ele está botando a verdadeira em posição, outra hora Ele está trazendo juízo sobre a incredulidade da falsa. Por isso que em Apocalipse tem uma prostituta e suas filhas, mas também tem uma santa, uma igreja santa, virgem, imaculada, para ser apresentada, como disse Paulo, a um marido, a saber, Cristo. Amém? Então observe: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Amém? E dar-lhe-ei uma pedra branca. Maná representa a palavra, algo como tipo que caiu no Velho Testamento. E lhe darei uma pedra branca. Pedra fala de revelação. Uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Precioso Jesus, no teu nome, Pai, nós bendizemos ao Senhor
E queremos nessa noite nos aproximar da Tua palavra, que pelo Teu Espírito o Senhor possa nos guiar para toda a verdade mais uma vez, abrir nosso entendimento, tirar nossa ignorância com respeito ao que diz a Tua palavra. Ajuda-nos e abençoa-nos, que ninguém saia daqui dessa noite sem ter recebido a porção do Senhor. Eu oro a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Vamos rapidamente abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 16. Quero usar como um contexto Êxodo capítulo 16. Aqui está a descida do maná. Êxodo 16, versículo 1. E partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, os 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos o pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto, para matardes de fome toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis, vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão o que colherão, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Então, na parte da manhã ia cair o maná, eles tinham que colher até as 9 horas, cada dia a sua porção, e na sexta-feira, no sexto dia, ele tinha que colher porção dobrada, porque no sábado eles não poderiam fazer isso. Cada dia teria que ter a sua porção. Se eles colhessem no primeiro dia da semana, no segundo dia, para o outro dia aquilo bichava. Só não bichava quando eles colhiam na sexta-feira, por causa do sábado do outro dia. E muitos ainda teimaram com isso e colheram a mais para guardar para o outro dia, e aquele maná bichou. Tinha que ser um pão fresco todo dia. E nós sabemos que isso está representado nas eras da igreja. Cada era Deus tinha o seu mensageiro e sua porção de alimento. Nós não podemos nos alimentar de uma era anterior. Quando chegou os dias de Wesley, o maná de Lutero já estava bichando, não podia ser guardado para outro dia. Quando chegou os pentecostais, o maná de Wesley já tinha bicho, não podia ser comido. Observe, quando chega então o nosso tempo, o tempo da abertura da palavra hoje, um tempo após a era de Laodiceia, nós não podemos estar nos alimentando do maná pentecostal. Deus está nos levando mais além, não apenas só de dons espirituais, mas a promessa é que a toda palavra viria a nós. Agora, observe aqui, voltamos aqui um pouquinho. Depois disse Moisés a Arão, versículo 9: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu vossas murmurações. Na parte da manhã caía maná, na parte da tarde Deus mandava um vento e codornizas voavam no meio do arraial, e Deus encheu a boca de carne deles também, carne e pão, a ponto que muitos se afogaram e morreram afogados de tanta carne que Deus mandou para eles, por causa da murmuração. Vejam,
E aconteceu que falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizas e cobriram o arraial, e pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial, e alçando-se o orvalho caído, eis que sob a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse depois Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O maná eram pequenas bolinhas, como de bidélio, como muitas, às vezes eu estive observando, eu não vi mais, mas eles pegavam as bolinhas incolor, botavam na água, ela crescia e ficava incolor. O maná, ele era transparente, ele era incolor, bidélio, quer dizer como um cristal incolor, e aquilo era doce como mel. E o profeta mostra que o maná era um alimento angelical, comida de anjos. Era o que Deus deu para aquela geração naquele dia. Sabemos que tudo que está lá no Velho Testamento está em tipos e sombra, porque quando chega em São João capítulo 6, os fariseus disseram: nós somos filhos daqueles pais que comeram maná no deserto. Jesus falou: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o verdadeiro pão que desci do céu. Quem de mim se alimenta tem vida eterna. Só que observe, como nós já vimos em outras feitas, aquele pão que caía lá no acampamento, qualquer um podia comer. Pessoas comiam, mas chegava às 9 horas da manhã, o sol batia e derretia. Mas nós vamos ver aqui que tinha um maná que, observe, que não desvanecia. Eu quero chegar um pouquinho mais para dentro hoje, além daquilo que nós já fomos sobre esse assunto, porque Deus realmente tem derramado sobre nós o verdadeiro pão do céu. Agora eu quero que vocês observem, o maná era um alimento perfeito, tinha todas as substâncias que esse corpo precisava, todas. Nós somos feitos de 16 elementos, e esse maná tinha todas as substâncias que o corpo precisava. Agora eu quero que vocês observem como aquilo era de admirar, que aquelas pequenas bolinhas tinham uma substância para eles, e eles tinham uma saúde perfeita. Tanto que nós vimos que Moisés era como o doutor Moisés, ele tinha vara com a serpente, cura divina. O maná era um alimento que supria todas as suas necessidades, e eles tinham saúde. Eles andavam no meio do arraial, andaram 40 anos no deserto, o maná caindo, eles não ficavam enfermos, as crianças tinham saúde, as mulheres tinham suas gravidezes abençoadas, as crianças vinham ao mundo saudáveis, porque eles comiam alimento. Deus estava derramando um tipo, era uma sombra do que é hoje a verdadeira palavra, e eles tinham saúde. Por isso que lá no Velho Testamento o Senhor se apresenta: eu sou Deus que cura todas as suas enfermidades. Agora observe, se o maná, um alimento natural que caía até as 9 horas da manhã e desvanecia, podia dar saúde para eles dessa forma, o que a palavra de Deus, quando ela é tomada ao pé da letra, o que ela pode fazer com o nosso corpo, espírito e alma? Porque Jesus falou: vossos pais comeram maná e morreram. E eles foram murmurando tanto, que por causa do pecado, Deus permitiu que a morte entrasse no meio deles, por causa da murmuração. Por causa da murmuração é que Deus permitiu que as serpentes ardentes saíssem da areia e os picassem. Mas eles não viam.
para cada problema que eles tinham, Deus tinha a providência. Como disse Abraão lá no monte, Ele é Jeová Jiré, Ele proveu o sacrifício para mim. Quando eles chegaram naquelas águas de Mara, a água era amarga, mas Deus tinha uma árvore do lado, a árvore estava apontando para o Calvário. Moisés cortou o galho, jogou na água, a água ficou doce. Quando eles murmuraram, veio as serpentes ardentes, começou a picar eles e começaram a morrer. Deus mandou Moisés fazer a serpente de bronze e colocar numa haste de madeira. Aquilo estava representando Cristo. Proveu a cura e a libertação para eles. Eles estavam murmurando por falta de água, Deus deu a rocha, mandou Moisés ferir a rocha. Aquilo fala de Cristo. Jesus falou no dia da festa, em São João 7,37. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva brotarão do seu interior. Por isso que nós vemos que na igreja hoje está a rocha mandando água. Porque em Apocalipse 17, 22, ou melhor, 22, 17, fala: o Espírito e a igreja dizem: vem, e quem tem sede, venha e beba da água da vida. Ali está uma mulher casada, chamando as pessoas para beber, mostrando que esta rocha hoje, que não mandava apenas água, mandava mel também. Eles apenas não bebiam da rocha, eles se alimentavam da rocha. Manava mel, manava água. A cura que estava num símbolo, numa serpente na haste, agora está na igreja. A fonte está nela, a cura está nela, o alimento está nela. Amém? Eu quero que vocês observem. Eu quero ir no versículo 33, 16, 33. Então ali tinha tudo o que eles precisavam. Nós vamos ver que Jesus falou: eu sou o pão do céu. Mas logo após ele fala assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe, nós somos o privilegiado. Nós não fomos chamados para um tempo, para comer um alimento simplesmente como um tipo. Aquilo lá era uma sombra, era um tipo. Hoje, Deus tem derramado em nosso meio. Eu quero que você atente. Por isso que a igreja tem que estar caminhando, regozijando e se alegrando na presença de Deus. Deus tem nos derramado o verdadeiro maná, que é a sua palavra. Eu creio que a cada dia a igreja está sendo aperfeiçoada. A cada dia ela está tendo mais saúde, mais graça. Eu creio que cada dia mais a morte vai fugir dela. Para aqueles que realmente estão se alimentando da palavra, a morte vai fugir daqueles que estão se alimentando da palavra. Porque se haverá um arrebatamento, e Paulo fala que alguns não passarão pela morte, isso quer dizer que eles estão se alimentando de algo que está dando saúde a eles. Não apenas saúde para esses 16 elementos, mas saúde para o corpo, espírito e alma. Observe no 33, esse outro estágio. Eu tenho um tempinho aqui, eu preciso lhes falar algo. Eu estava meditando nisso. Isso, eu já tinha pregado sobre esses assuntos, mas isso me desceu tão vivificante no coração, que eu estava meditando, quando nós estávamos meditando sobre os assuntos que nós meditamos antes de viajar, e isso aqui tinha vindo a mim e eu não toquei nisso, porque isso está dentro disso tudo que Deus está fazendo agora, alimentando a igreja de uma maneira especial. Versículo 33 eu falei. Ele disse: Moisés, esta é a palavra do Senhor, que o Senhor tem mandado: encherás um gomer dele, do que? Do maná, e guardarás para vossas gerações. Mas como que eles iam guardar para gerações posteriores? Se o maná se desvanecia, que caía, se desvanecia até às 9 horas, e não podia guardar para outro dia. Mas agora Deus dá um segredo para eles: guardará para vossas gerações posteriores. Observe, capte isso. O maná caiu lá em Éfeso, lá naquela era efesiana, e nós vamos ver que isso foi guardado em algum lugar.
Isso foi guardado em algum lugar. Nós vamos dizer qual foi o lugar que eles guardaram o maná, para que as gerações posteriores pudessem comer esse maná. Porque vai chegar um tempo aqui que nós vamos ver que o maná vai parar de cair. Mas depois que o maná parou de cair, o sumo sacerdote entrava todo ano lá e pegava um punhado daquele maná e colocava na boca, e aquilo derretia a doçura do mel na sua boca. Observe, só quem comia aquilo era o sumo sacerdote. Depois que o maná parou de cair, para as gerações posteriores, só quem comia era sumo sacerdote. O povo não podia comer mais, porque aquilo não estava mais no acampamento, aquilo estava no Santo dos Santos. Para comer aquele maná tinha que ser alguém que estava embaixo do sangue da expiação, alguém que estava redimido, alguém que tinha autorização para entrar no Santo dos Santos, um homem que tinha as vestes corretas, a unção correta, ele tinha a vestimenta correta, ele tinha a mitra, e tinha a lâmina de ouro na sua testa, escrito santidade ao Senhor. Até as suas ceroulas de baixo eram santas, era feito de linho fino, e linho fino é a justiça dos santos. E ele era ungido da cabeça até os pés, com óleo da rosa de Saron. E ele entrava com cinto na cintura, uma sineta, uma romã, uma sineta, uma romã. Para ele entrar na presença de Deus, a sineta batia, mostrava que ele tinha vida. E a romã representa a vida frutífera o ano todo. Então ele podia entrar uma vez por ano, lá no dia 10 do mês 7, só ele. Só ele, porque ele estava embaixo do sangue do Cordeiro. Ele sabia como andar. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia. E nós sabemos que nesse dia, quando a palavra veio, nós temos uma promessa em Apocalipse 5, versículo 13, que aqueles que viram a abertura dos selos e os trovões, o maná que desceu do céu, a palavra, eles falam assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Aleluia. Observe, vamos ler a Bíblia. Eu estou com a minha alma incendiada com isso. Eu sei que o efeito disso está causando algo grande no meio nosso, com nossas almas. O efeito disso é que terá a transformação desse corpo mortal para o imortal. Quando disse Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala: é quando o mortal será revestido de imortalidade, é quando o corruptível será revestido da incorruptibilidade. Oh, aleluia! Se o maná natural podia dar saúde para esse corpo, o que está fazendo a palavra, o maná que desce do céu agora, com nossas vidas? Você pode ver o efeito disso na vida de pessoas. Tem algumas pessoas que vêm no culto e eles se alegram somente no culto, e o maná começa a cair, e eles comem sua porção do dia no culto, sábado, domingo, na terça. Mas quando chega na segunda-feira, voltam para trás, não conseguem caminhar, não conseguem manter a mesma expectativa, não conseguem se manter na presença de Deus. Eles comeram o maná que caiu no acampamento, que desvaneceu na segunda-feira, mas outros vêm como o mesmo maná, só que em outro lugar, no Santo dos Santos, na presença de Deus, na glória da Shekinah. E eles saem do culto, e a segunda-feira é culto ainda, e a terça-feira é culto, a quarta-feira é culto, a quinta-feira o culto continua. Oh, aquilo não se desvanece, aquilo não some. Tem pessoas que vêm ao culto, se alimentam da palavra, chegam na segunda-feira, a palavra sumiu. O diabo os arrasta para trás, leva eles de volta. Mas outros, quando come no Santo dos Santos, aleluia, você pode encontrá-los a qualquer momento, no trabalho, no meio de incrédulos. Nada os atrapalha, nada os impede de adorar a Deus. Aleluia. Como diz
O Salmo 1, ele andam com escarnecedores, mas não se assentam na roda dos escarnecedores. Amém? Aonde que você se encontra agora? Que tipo de maná você está comendo? O maná é o mesmo. A diferença é o lugar que você come. Aleluia! Lembre-se, para entrar véu adentro no Santo dos Santos, tem que ser sumo sacerdote, tem que estar revestido com óleo. Óleo é o Espírito Santo. Tem que ter a vestimenta, tem que estar com a lâmina de ouro na testa. Santidade ao Senhor. Aonde você se encontra? Você é uma pessoa comum que se alegra com a curia divina? O Senhor nos curou, amém. O Senhor nos deu o carro, ó, glória. Mas sai lá fora, volta para a velha vida de volta. Ou você é aquela pessoa que está revestido com o óleo da rosa de Saron, comendo o maná dos santos dos santos. A palavra não desvanece. Não importa quantos incrédulos tiverem à sua volta, família incrédulos, irmãos incrédulos, amigos incrédulos, nada muda. O diabo não vai fazer você mudar 1 milímetro, não vai fazer você retornar atrás 1 milímetro. Como eu disse, cristão, você não vira crente, é conversão. Convergir é você estava indo para o mundo, estava caminhando no curso do mundo, Deus cruzou o teu caminho, você mudou de direção, convergiu. Agora você está caminhando véu adentro para a glória da Shekinah. O mundo está caminhando para lá, você está caminhando ao contrário. Isso é conversão, é convergir. Você pode até parar e ter uma luta com alguns demônios, algum problema, mas retroceder jamais. Então você muitas vezes dá uma parada, você vence aquele problema e continua caminhando, continua vencendo. Mas voltar para trás, jamais. Porque aquele que convergiu, porque a Bíblia fala, quando se converterem, o véu, a revelação de Jesus Cristo, Ele vai mostrar para você que você é filho e Ele é pai. Aleluia! Aleluia! Oh. Isso alegra a tua alma? Aleluia! Isso é segurança. Isso não é um credo, não é um dogma, isso não é uma religião. Isso é ser gerado de novo pela palavra. Isso é aquilo que Paulo falou em 2 Coríntios 5,17. Se agora estás em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Oh! Essa pessoa é aquela pessoa que não fica botando culpa nas pessoas, nos outros, ou se justificando, ou botando culpa no diabo. Porque quando a pessoa entrou o véu adentro, capte, meus amados, quando você está em comunhão com Deus, você está na presença de Deus, Satanás não pode quebrar isso. Ele pode te atacar no corpo, te trazer uma enfermidade, trazer problema, trazer lutas, mas ele não consegue quebrar a comunhão de um filho com o pai. Tem ex-marido, ex-sogra, ex-sogro, tem tanto ex, mas você não encontra ex-pai e ex-filho. Pai uma vez, filho para sempre, pai sempre pai, filho sempre pai. Filho.
Deixa eu dizer algo para vocês. O Senhor Jesus Cristo merece isso. Aleluia. Isso aqui são instrumentos naturais que Ele nos deu para aplaudi-lo. Aleluia. Muitas pessoas às vezes dizem assim: ah, Satanás me fez fazer isso, me fez fazer aquilo. Se você entrou na glória da Shekinah, nos santos dos santos, você tem que passar pelos 24 anciões. Você tem que passar pelos 4 animais, aqueles 4 animais cheios de olhos. O leão, o boi, o animal em forma de homem, a águia. Eles têm olhos por detrás e por diante. E chegar diante do trono do Senhor. O diabo, se você estiver lá, o diabo para chegar até você, ele tem que se converter. Se ele se converter, ele se torna teu irmão. Aí ele vai ser bonzinho, mas ele não tem como se converter. O problema não é o diabo que foi até você. As pessoas saem e vão até onde está o diabo. Começam a andar na fronteira. Um crente fronteiriço, que vive na fronteira, um pé no mundo e um pé na igreja, um pé no mundo e um pé na igreja. Então começa a andar na fronteira, uma hora eles passam a linha da misericórdia e Satanás os pega. Não os pega no corpo, os pega na alma. Tira o prazer pela palavra, tira o prazer pela comunhão, tira o prazer de santidade, tira o prazer de adorar a Deus, tira o prazer de estar junto. Porque se um homem ou uma mulher tem o Espírito Santo, eles não veem a hora desse santuário se abrir para ter comunhão com a palavra. Você crê nisso? Aleluia. Eu vou continuar em frente. Você já deu nosso horário para adorar? Eu vou seguir em frente. Já teria dado nosso horário para orar, mas eu vou seguir em frente. Preciso concluir isso aqui. Preciso concluir isso aqui. Onde é que eu parei aqui? 34? Ó, vamos pegar o 33 de volta. Ele disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, em guarda para vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E disse a Arão, para Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho em guarda. Então Arão pegou, ele era o sumo sacerdote, ele pegou uma panela dourada, feita de ouro batido, encheu aquela panela de um gomer, que é uma metade de uma efa, era uma medida que eles tinham lá, e encheu aquela panela, entrou o primeiro átrio, o segundo átrio, o terceiro átrio, foi lá no Santo dos Santos, dentro da arca, aonde estavam as tábuas da lei, a tábua do testemunho, aonde estava a vara de Arão que tinha reverdecido, onde tinha o propiciatório que era derramado sangue. Ele colocou aquela panela dourada dentro da arca com o maná. Então a glória de Deus, a coluna de fogo descia sobre a arca, então não deixava o maná mais desvanecer. A presença de Deus não deixava o maná apodrecer. Primeiro ato do santuário do Velho Testamento é o teu corpo. Segundo ato, o teu espírito. Terceiro ato, a tua alma. Aonde que você tem botado o maná, sumo sacerdote? Aonde? Você tem guardado o maná no teu coração, a palavra na tua alma? Por isso que o salmista falou: escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Quando ele botou lá dentro, quando você bota lá dentro, dentro do testemunho, a arca é o coração do homem. As tábuas da lei, Paulo fala em Hebreus 8:10, que Deus fala assim: não escreverei mais a minha lei em tábuas de pedra, mas nas paredes de carne dos vossos corações. Observe, se o maná está lá dentro,
e a glória da Shekinah, o Espírito Santo estiver aqui, então ele começa a fazer luz em cima da palavra, e o Espírito Santo é luz, é a coluna de fogo, é o Deus da sarça, aquele que apareceu para Moisés, e ele começa a vir sobre a palavra, então a palavra não se desvanece, o maná não estraga, não esquece, porque se você guarda a palavra aqui, o diabo rouba, o incrédulo rouba, mas se você esconder ela no teu coração, não tem como pecar contra Deus. Observe, aleluia, verso 34, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho em guarda, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, e comeram maná até que chegaram, veja, aos termos da terra de Canaã, e um gomer é 1/10 parte do efa, aleluia, amém? Capte, quem tinha autoridade para comer daquele maná? Aquele que estava com o sangue do cordeiro, aquele que estava ungido com óleo, aquele que tinha a vida vivida, aquele que mostrava que estava vivo, aquele que tinha autoridade para entrar. Lá no Velho Testamento, entrar lá sem autorização morria. Hoje é morte para aqueles que ficam fora. Jesus falou: todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, já passou da morte para vida. Amém? Observe, capte isso. O que aconteceu em Atos capítulo 2 foi a mesma coisa que aconteceu aqui em Êxodo. Lá era o primeiro Êxodo, em Atos 2 era o segundo Êxodo. Lá o maná estava caindo, em Atos 2 o Espírito Santo estava caindo. O maná desceu do céu. Da onde o Espírito Santo desceu? Do céu. Desceu como línguas de fogo, um vento veemente. Atos 2. Desceu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Observe. E Jesus, ele morreu no Calvário, mas ele falou assim: eu sou o pão do céu, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós, não vos deixarei órfãos. E quando chega em Atos 2, o pão do céu, o verdadeiro maná, o verdadeiro alimento, ele tinha falado em São João capítulo 6, aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Aquele que de mim se alimenta, não verá a morte. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem de mim se alimenta, não verá a morte. Aleluia, aleluia. Eu só quero chamar-lhes a atenção aqui. Vejam, Apocalipse 2,17 fala assim: ao que vencer lhe concederei que coma do maná escondido. Se era o maná que caía no acampamento não era escondido, mas aquele que foi guardado lá dentro é escondido. E quando é escondido, escondi o maná, Senhor, disse Davi. Salmo 119, versículo 11. Escondido, maná escondido. Davi falou, o salmista falou: escondi tua palavra, capte, nem só de pão viverá o homem. Os pais apostólicos se alimentaram daquele maná, e quando os pais morreram, aquele maná foi escondido. Cada era, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, eles comeram um pouquinho disso, mas escondido. Alguns comiam, e Deus recolhia aqueles que comiam, e a era se denominava. E esse maná vem em totalidade escondido. Mas quando chega no último tempo, capta isso. E esse maná
ele vem pela revelação. Quando chega no último tempo, Apocalipse capítulo 10, o anjo forte desce do céu. Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu. Apocalipse 10 é o mesmo São João 6. Quem realmente tem comido maná hoje? Quem? Estava escondido. Eu quero ler algo aqui para vocês, para trazer mais luz a isso. Trazer um pouco mais de luz a isso. Botando-se como uma base para nós darmos continuidade àquilo que já foi. Nós vimos falando sobre isso nos 2 cultos atrás, antes do pastor Joaquim estar aqui. Eu quero continuar nessa linha de pensamento, mas eu quero botar uma base aqui para os irmãos entenderem isso melhor por revelação. Israel, diante do Mar Vermelho, segunda parte, parágrafo 86, fala: bem, o que isso representa para nós? Muito bem, quando todos eles se embriagaram com esse novo maná, sim, vindo do céu. Agora, Moisés não disse: há-se alguns pães, veja, há-se alguns pães nesta noite. Vocês estão com fome? Vamos assar alguns pães aqui, vamos fazer um fogo para comermos alguns pães, já que vocês estão com fome. Não tinha nada com que assar. Eles eram forasteiros, eles eram peregrinos e estrangeiros, então não tinham nada com que assar, não tinha comida lá naquele lugar, naquele deserto, para nutrir Israel. Tinha que vir do céu. Nesse deserto desse mundo, pecado, incredulidade, não tem pão para os cristãos comer. Tem que descer do céu, tem que vir da glória da Shekinah, tem que ser algo sobrenatural. Por isso que denominação, morte, estão comendo coisas contaminadas, maná estragado, porque estão comendo alimento no deserto que não desceu do céu, não desce da glória da Shekinah. Eles eram forasteiros e estrangeiros em terra estranha, estavam caminhando no deserto. Nós precisamos meditar um pouco sobre esse assunto. Os que foram enviados para o deserto, quem realmente está sobrevivendo no deserto? Quem? Observe: Israel para adorar no deserto, Elias no deserto, João Batista no deserto, Jesus foi ao deserto para ser tentado, Paulo foi ao deserto. Tem uma mulher em Apocalipse 12 que ela é enviada para o deserto, é sustentada pelos tempos e metade de um tempo. E agora, quem realmente está sobrevivendo no deserto? Quem pode beber água no deserto? Quem tem cura no deserto? Quem tem mel no deserto? Os filisteus andavam por aquele deserto e eles não encontravam água. Eles andavam e não encontravam mel. Eles andavam e não comiam maná, não achavam cordoniza. Mas Israel caminhava ali e aquilo descia do céu. Estamos caminhando hoje no mundo de pecado e incredulidade, árido, um lugar sem água, um lugar sem misericórdia, um mundo mau de pecado e incredulidade. O máximo que as pessoas conseguem é se aliar a uma igreja e ter uma carteirinha de membro e achar que tudo está bem. Um deserto, aridez, sequidão. Amós 8:11. Muitos correrão de mar a mar, virgens e mancebos formosos morrerão de sede e de fome, não de sede de água e de sede de pão, mas por ouvir a palavra de Deus. Esse Amós 8:11, essa profecia está se cumprindo hoje. Eles andavam de um lado para o outro, não achavam mel no deserto, não achavam água no deserto, não achavam cura divina no deserto não tinha maná para eles. Mas Israel andava e não se preocupava.
Eles não achavam oásis no deserto. No deserto não tinha sombra para eles, mas para Israel tinha uma nuvem que os cobria. De noite eles caminhavam em escuridão, as serpentes os pegavam, mas Israel tinha coluna de fogo que os guiava. Israel tinha um sapato projetado por Deus, que na ponta era um bico para cima, era uma lâmpada. Eles botavam ali e andavam no meio da areia, no deserto à noite, com a luz de seus pés. Por isso que o salmista falou: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, luz para o meu caminho. Mas Israel não se preocupava, porque o sapato não gastava. Pés vestidos para sapatos do evangelho, a vestimenta não gastava. Os filisteus podiam olhar para Israel e não viam que a rocha os seguia manando água. E não era só uma gozinha pingando, era 2 milhões de litros por segundo jorrava. Era para 2 milhões de homens beber, sem contar animais, camelos, jumentos, mulheres e crianças, bebendo de uma rocha. Eles passavam e aquilo os seguia. Quando eles saíram, iam adiante, não ficava nenhum lago, aquilo sumia. Os filisteus, aquele povo do deserto, os saduceus, não achavam. Mas como que esse povo sobrevive? Da onde que eles estão sendo sustentados? Da onde vem o pão que eles comem? Da onde vem a água que eles bebem? Aleluia! Como que esse povo consegue se multiplicar nesse deserto? Como que seus filhos estão tão gordinhos? Como que as suas mulheres são férteis? Os seus animais, a vaca não aborta, o touro é fértil, as ovelhas se multiplicam. Da onde que eles tiram nutriente no deserto? Sabe de onde que vinha? De cima. Ouvi outro dia um israelita comendo mel. Da onde? Se aqui não tem flores, no deserto para as abelhas fazer mel, da onde que essa gente está tirando mel? Nossas caravanas morrem de sequidão no deserto, e essa gente bebe água e toma até banho, que não falta. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Senhor, não só os meus pés, a mão, a cabeça também, lava tudo, Senhor. Ele é Jeová Jiré, aquele que proveu um cordeiro para Abraão, para morrer no lugar de Isaque. É o mesmo haja luz, é o mesmo que criou todas as coisas. Lá em Gênesis falou: haja peixes, haja animais, haja mares, haja plantas, haja sementes. Como que esse povo consegue, numa era como essa, 2016 virando para 2017, aonde o pecado tem superabundado, uma mulher se manter santa, limpa, as moças se manter santa, limpa, os jovens, homens se manter limpos, casamentos sadios, jovens sadios. Como que eles conseguem? Como que eles não se contaminam? Como que eles sobrevivem nesse deserto? Como? Da onde que vem isso? Eu sou o pão que desci do céu. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Observe, era algo escondido, mas agora ele chamou um povo para o Santo dos Santos. A rocha era escondida, a serpente na haste estava escondida. Para quem? Para quem não era filho, não viu nada. O mel estava escondido, tudo estava escondido. Aquilo era uma fonte de nutriente somente para Deus e seu povo. Tem um deserto maior que hoje? Tem uma sequidão maior que hoje?
Deixa eu concluir aqui. Os nossos pais efesianos morreram e o maná se escondeu. Subiu ao céu e entrou no Santo dos Santos. E 7 eras ele teve escondido. E ele liberou pequenas gotinhas através das eras para manter os crentes de cada era embaixo da misericórdia e graça, até que o tempo que viesse perfeição. Até o tempo que viesse perfeição. Mas quando chega em Apocalipse capítulo 10, ele se levanta do trono de intercessão. O maná sai de lá de trás do véu. E ele vem à terra. Ele intercedeu por 2000 anos no trono do Pai, num trono de intercessão. Mas agora, em Apocalipse capítulo 10, no tempo da redenção, ele se levanta no trono do Pai. Apocalipse 5, ele abre o livro. Aleluia! Ele abre o livro e se assenta no seu próprio trono. Seus súditos redimidos, ele se esconde novamente. Ele se esconde novamente. Para quê? Para nutrir seus filhos até a hora do rapto. Nutrir eles desse deserto, dessa era maligna. Você entende isso? Só concluindo aqui. Não tinham nada com que assar. Eles eram forasteiros, eles eram peregrinos estrangeiros, então tinham nada de assar. Deus fez chover isso dos céus, correto? Quando isso choveu do céu, ele fez chover o Espírito Santo do céu, em Atos 2. Bem, você diz, agora o que Moisés disse ali atrás? Ele disse, Arão, eu quero que vocês vão ali, agora preste atenção, correto? Eu quero que vocês vão ali e recolham vários gômeres grandes, cheios, disto, e quero que vocês recolham e coloquem ali atrás. Isso era guardado no lugar santíssimo. Aonde está a palavra guardada hoje? Na mente? Por isso que quando Maria concebeu da palavra, e ele viu tudo aquilo, convivendo com o Messias, a Bíblia fala que ela guardava tudo no coração. O coração é o órgão nobre. O coração é o último que para. O coração é o primeiro órgão a ser gerado no ventre da mãe numa criança. O coração é o órgão nobre. Se ama com o coração, se odeia com o coração. O coração do cristão não ficou para ter ódio. O primeiro nascimento permitiu que o coração do homem fosse alcançado pelo pecado, pelo ódio. Mas quando Deus faz ele nascer de novo, ele é um coração reservado somente para a palavra. Ali está a arca. É um coração que não tem mágoa, é um coração que não tem ódio. Sim, as pessoas falam, Deus só quer o coração. Parte de verdade. Parte da verdade. Se Deus tem o coração, Ele tem o teu espírito e tem o teu corpo. Não se escandalize comigo. Se o homem só tem acesso ao corpo de uma mulher quando ele tem o coração dela. Deus só tem acesso ao nosso espírito e ao nosso corpo quando realmente Ele tem o nosso coração. Ele dominou, Ele entrou para dentro. Amém? Vamos concluir aqui um pouquinho. Então, vejam, agora presta atenção, correto? Eu quero que vocês vão ali e recolham vários gômeres grandes, cheios disso. Eu quero que vocês recolham e coloquem atrás. Isso era guardado no lugar santíssimo. Ele não deteriorava. Era guardado no lugar santíssimo. Disse, para que isso? Através de todas as suas gerações, todo sacerdote que for ordenado para ser um sacerdote, que entrar nesse lugar,
que ele possa ir ali naquele lugar santíssimo com esses gômeres e pegar uma porção do maná original e sair e colocá-lo em sua língua e permitir que o prove, porque ele é digno, ele é um sacerdote e agora passou atrás do véu. Agora ele provará o maná original que caiu no princípio. Isso foi o que ele disse, isso é correto, isso é o que aconteceu através das eras. Agora, veja, o que tem isso a ver com o Pentecoste? Quando eles estavam todos comendo o bom maná, e gritando, e clamando, em alta voz, e comportando-se como um grupo, veja, de pessoas bêbadas. Atos capítulo 2, Pedro se levanta e fala, não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo. Ora, alguns disseram, o que devemos fazer? Pedro disse, arrependei-vos. O que esse maná faz? Traz arrependimento, traz conversão. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Irmão, aleluia, todo homem que satisfazer as condições de Deus e se tornar um sacerdote para ir além do véu, separar-se do mundo, recebe não somente uma porção para a boca, mas uma porção para o coração, repleta do maná original que caiu no dia do Pentecoste. Não algo, veja, que se parece com isso, mas algo da coisa real. Aleluia, glória a Deus, correto. Eles foram adiante, simplesmente movendo-se adiante. Quanto tempo isso vai durar? Por quanto tempo o maná durou, Jean? Até que eles entrassem na terra prometida. Por quanto tempo esse maná estará conosco? Até nós entrarmos na terra prometida. Até você receber um novo corpo, ser transformado. Quanto isso vai durar? Até que Jesus venha. O maná durou até que chegasse a outra terra, comeram do fruto da terra. Oh, aleluia! Isto é correto. Amém? Aleluia! Eu vou parar por aqui, temos um tempinho, vamos orar um pouco. Amém? Temos muito a agradecer. Vamos nos colocar de pé. Que Deus nos abençoe. Vamos ter nosso momento de oração e devoção na presença do Senhor. O Senhor tem nos alegrado com sua palavra, tem restituído nossa fé, restaurado nossa fé, tem trazido a restauração completa da árvore noiva, tem nos trazido a palavra, tem nos trazido de volta a fé apostólica, o batismo com o Espírito Santo, não apenas uma emoção, não apenas uma emoção, mas algo verdadeiro. Que Deus os abençoe.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, Ele falou em São Lucas 10, 22, Ele falou: graças te dou, Pai, que escondesse essas coisas dos sábios e entendidos e revelasses aos pequeninos. Assim foi o teu aprove. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, senão aquele que o Filho o quiser revelar. Amém? Amém? Você pode se nutrir da pura palavra, desse maná escondido. Porque aonde Deus se escondeu? Aonde Ele tem se escondido nesta era? Porque que o mundo nunca mais veria Ele? Teria pessoas que o veriam. Por isso, se a primeira vinda não era algo secreto, nem 0,1% de Israel ouviu, quanto mais nessa era, nesse tempo final, a segunda vinda sendo algo secreto. Aonde realmente Deus tem se escondido? Como nós vimos, que quando Ele entra em você, você se torna o descanso dEle. E quando você está nele, Ele é teu sábado, Ele é o teu descanso. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos ainda adorá-lo com nossas vozes. E logo nós estaremos despedindo a igreja. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós. Agora ela é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Com 7 anjos, com 7 anjos, desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para
para nós. Agora ela é Ele, cumprindo sua palavra. Um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Ó noiva eleita, ó noiva eleita, esta é a sua hora. Prepare as lâmpadas. Vamos embora? Vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou. E o meu nome chamou. Ó noiva eleita, ó noiva eleita, essa é a sua hora. Prepare as lâmpadas. Vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou. E o meu nome chamou. Ó noiva eleita, só a igreja. Ó noiva eleita, essa é a sua hora. prepare as lâmpadas. Vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou. Aleluias! E o seu nome chamou. E o meu nome chamou. E o seu nome chamou. E o meu nome chamou. Olha pro seu lado aí, fala assim, ó. E o seu nome chamou. E o meu nome chamou. Você o ama? Eita. Irmãos que tiverem conexão conosco, irmão Genésio de Curitiba, Paraná, irmão Marlene de Ramos de Araguá do Sul, Santa Catarina, irmão Pedrão de Curitiba, irmão Ricardo e família Xereder de 1, Santa Catarina, irmã Rafaela e Benjamin e Marcela Xereder, irmã Andréia Costa, Mossoró, Rio Grande do Norte, também a irmã Daniela e Joinville, Santa Catarina, também o irmão Gilmar e família, São Paulo, capital, e também a irmã Maria das Graças e Viviane, Belo Horizonte, Minas Gerais. Estiveram conectados conosco pela internet. Pedido de oração, a irmã Andréia Costa, ela pede oração por sua família, em seu favor e por sua família. Deus conhece o motivo. Amém? Também, irmão Marcelo, o senhor vem aqui fazer essa oração para nós, despedir o culto. Também a irmã Heloísa pede oração por Marisete, que está na UTI
com uma bactéria no cérebro. Vamos colocar a Marisete diante de Deus como se fosse um ente querido nosso. Também a irmã Maria das Graças Viviane pede oração em seu favor por dores em seu corpo. Vamos também incluir também o irmão Pedrão, pede para voltar pela internet. Amém, vamos dar um jeito nisso. Deus abençoe, irmão Pedrão. Se está interessado, ele não vai estar aqui sábado, mas ele quer dar o seu voto pela internet a respeito do... Pode sim, irmão Pedrão, pode sim, não tem problema. Amém. Quem sustenta a obra e presente, sempre lutando, caminhando, o senhor pode fazer isso. Também a irmã Daniela também pode fazer isso. Amém. Vamos colocar essas vidas diante de Deus que precisam das nossas orações. Vamos também lembrar da irmã Suzana Fugita também, seu lar, suas crianças, certo? Irmão Marcelo. Nossas cabeças. Senhor Jesus, nós aqui estamos agradecidos. Seria muita ingratidão de nossa parte não reconhecer que o Senhor está conosco. Nós agradecemos a esse eterno Deus por tudo que tem feito em nossas vidas. Nós viemos diante desse altar porque sabemos que o Deus vivo está aqui. E como o teu profeta diz, Pai, que esses velhos corpos mortais estão fracos, fraquezas dessa carne, Senhor. Mas é um Deus vivo que nos sustenta. O Senhor nos quer ver bem. E sabemos que Miguel peleja por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa reunião tão maravilhosa. Que essa comunhão maravilhosa com o Teu Espírito Santo. Podemos nos regozijar, Senhor. Regozijar por essa verdade tão especial em nossas vidas. Esse maná escondido. Que só a verdadeira igreja, o Deus vivo, tem direito a isso, Pai. Obrigado. Obrigado por essa congregação. Obrigado por nosso pastor, Pai. Continue dando força para essa congregação. Porque essa oração que te peço, Pai, continue ajudando nossos irmãos necessitados. Todos nós somos necessitados de sua graça, Pai. Por isso oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Abraça seu irmão, sua irmã, dê um abraço fraternal. Faça suas orações. Não tenha pressa em sair de sua presença. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.